Pessoal, esse é o Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa os movimentos celestes, os aspectos astrológicos, ingressos e configurações do céu na semana, no período que falamos de 29 de outubro a 4 de novembro, semana de eclipse. Temos eclipse neste sábado, eclipse lunar em Touro. Falaremos detalhadamente dele. Antes, boa noite, boa tarde, boa madrugada a quem chega, quem nos assiste ao vivo, a cores e quem assistirá ao longo da semana. Boas-vindas a quem chega e nos acompanha. Falaremos de eclipse, falaremos também de alguns movimentos astrológicos. Eclipse lunar em Touro. Todo eclipse tem um fator de trazer à tona as questões de maneira geral, né? E principalmente o fato de curiosidades específicas do eclipse, a área onde ele acontece, né? No caso, 5 graus de Touro. Né? Boa noite, Fabiana, boa noite, Renata, boa noite, Magatea, boa noite, Ana Martins, galera que nos acompanha constantemente. Então a gente tem aí uma condição, né? Que eclipses eles acontecem a cada 6 meses, mas acontecem de intervalos, né, 2 por semestre, né? O eclipse total, o eclipse solar e o eclipse lunar, né? A cada 15 dias. Deixa eu só achar uma configuração. Oi lá, Valentina, olá, Cláudia, oi, Thaís Braga. Então a gente tem aí essa condição. E o eclipse normalmente é fator de trazer à tona questões, né? Vir à tona situações, revelações que às vezes desencadeiam, né? Costuma muvucar certas situações, certos momentos, né? Certas condições. Então, às vezes, a gente percebe questões que vêm à tona em períodos eclipsados, né? Tentar achar uma arte. Esse eclipse lunar, todo eclipse lunar, a Lua está ao meio da Terra e do Sol. Tá? Então, todo eclipse lunar nós temos a Lua no meio da Terra e do Sol. Estou tentando achar uma arte aqui para ilustrar o eclipse lunar. Aqui fica mais fácil. Então, perdão, o eclipse solar, a Lua fica no meio da Terra e do Sol. O eclipse lunar, a Terra entra no meio da Lua e do Sol, certo? Então, como a gente observa, o eclipse lunar acontece sábado e 5 graus de Touro, a área de Touro no mapa de vocês fica suscetível a desvendar questões, né, a trazer à tona situações. Né? Então, como vocês observam aí, o eclipse ele tem essa característica. Né? No eclipse solar, a Terra fica no meio, no eclipse lunar, no eclipse solar, a Lua fica no meio, no eclipse lunar é a Terra que fica no meio. Então, eclipse lunar, a Terra no meio. De novo, eclipse lunar, a Terra no meio do Sol e da Lua. Então, a Lua fica eclipsada. Né? Então, a área de 5 graus de Touro é um eclipse conjunto a Júpiter. E uma curiosidade, é o quarto eclipse em Touro em 2 anos. Tá? Então tivemos em final de 2021. Saudações, Juliana! Saudações, galera que nos assiste, que entra e acompanha a nossa live de 29 de outubro a 4 de novembro. Este dia 28, sábado, temos esse eclipse em Touro, eclipse lunar. Né? Então, lembrando, sempre que temos eclipse lunar, a Terra fica ao meio do Sol e da Lua. E vem à tona questões, quando é um eclipse conjunto a Júpiter, como a gente mostra, né? Aqui na tela, existe também a questão, olha lá, o seu mapa do eclipse, é a Lua ali conjunto a Júpiter nos 5 graus de Touro. Né? Então, isso acaba sendo também um fator para essas questões associadas a parte religiosa, a parte de território, essas questões em Gaza, né? Essas questões envolvendo religião, ideologia, coisas antigas, né? De Israel, Hamas,
Então, todo esse imbróglio que desencadeou num eclipse em Libra, também lá perto do dia 14 de outubro. Curiosamente, Israel foi fundada, o Estado de Israel surgiu num período taurino, num dia 14 de maio, Sol em Touro, e tem o ascendente em Libra, né, o mapa de Israel. Então não à toa, os dois eclipses acontecendo, um em Libra, dia 14, que aconteceu agora, e 28 de outubro, o eclipse lunar em Touro, né? Eclipse lunar em Touro, conjunto a Júpiter, estão marcando essa condição de trazer essas questões que envolvam território, que envolvam posse, que envolvam a questão ideológica, a questão extremista um pouco, né? Júpiter, o lado negativo dele é um tanto o exagero, é o excesso, é o excesso até religioso da história, né? Então teve toda essa problemática nas comunicações hoje lá, né? Na faixa de Gaza, sem internet, invasão por terra, né? E descambando aí num tempo de eclipse, né? Bem na véspera do eclipse. E eclipse em Touro tem um tanto essa condição de meio que trazer à tona, descambar as questões, né? Então a área onde acontece, ela traz revelação. Então o eclipse, por exemplo, no ascendente, é a postura, é a imagem, é o posicionamento que a gente escancara para questões ou transforma na nossa imagem, né? Se for Touro na casa 2, é a parte financeira, a parte material, né? Pertences, objetivos materiais, né? Para mim parece que já foi essa eclipsada, estou bem tranquilo agora, mas uma semana atrás foi hard. Juliana, então, os eclipses vêm à tona muitas questões, né? E a casa, por exemplo, um eclipse na casa 3 é associado a parentes, a irmãos, a papéis, a documentos, a estudos, a novos conhecimentos, né? Coisas que meio que desencadeiam no sentido dessa condição. Touro, é o seu Sol na casa 5, ou, né? Então, tem que ver se é o grau, né? Certo? Se é perto aí dos 5 graus, né? A casa 4, por exemplo, é o lado familiar, é a vida doméstica, há questões de vínculos também, parentes. Casa 5, a questão amorosa, o lado afetivo, filhos, questões de demanda desses assuntos, até junto a filhos. Questões materiais da vida doméstica também pode ser associada à casa 5, autoexpressão, né? Touro na casa 1, se for o ascendente ou casa 1, como eu falei, Maga até é a postura, a nossa imagem, às vezes até o nosso visual, que a gente pode querer mudar, ou a nossa postura nas situações, né? Casa 2 eu já falei, a questão material, finanças, temas de projetos ou de desencadear o lado material em algum sentido, né? A casa 6 é ritmo, rotina, saúde, questões do corpo, né? Ascendente no grau 8 de Touro, o Cláudio, então, é o ascendente, né? O eclipse ali juntinho ao ascendente, já está na tolerância do ascendente. Então, a imagem, posicionamento, né? A condição de iniciativa, uma mudança até mais intensa de postura que acaba acontecendo também, né? Então esse é um ponto. Casa 7, relacionamentos, parceria, vínculos, vida 2 ou contatos sociais também, né? Casa 8, ela pode envolver a questão de terapias, de espiritualidade, ela pode envolver finanças em conjunto, finanças do parceiro. Pouca gente se atenta, mas a casa 8 ela tem uma associação com finanças a 2, né? Casa 9, temas burocráticos, temas jurídicos, positivo para atualizar conhecimento, atualizar saber, estudos, quem está em vestibular, quem está em Enem, né? Casa 9, um eclipse ali potencializa, favorece, de alguma maneira, um tempo especial nos assuntos de atualização de conhecimento, viagens, né? Contatos à distância. Casa 10, profissional, área da carreira, área de posicionamento no trabalho ou no projetar parte profissional. Casa 11, grupos, amizades. Casa 11 envolve finanças que vêm do trabalho também, às vezes ganhos extras ou algum remanejamento, alguma questão, né, nessa situação.
Juliana tem ascendente em touro, né? Final de touro. Se o eclipse for na 12, ou para outros que têm eclipse vão ter na 12, é a questão associada aos nossos complexos, aos sacrifícios que a gente vem tendo, que a gente vem fazendo, que a gente pode vir a fazer por pessoas, por lugares. Casa 12 é uma casa também associada à espiritualidade, a terapias, a uma sensação meio down, de ficar meio, né, uma baixa energética, uma certa atenção à própria saúde também, mas, de alguma forma, realça as questões que envolvam crenças, que envolvam espiritualidade, que envolvam terapias, um flerte com esses assuntos também, de algum modo isso ser um pouco mais aguçado, né? Quando tem eclipse na casa 12, certo? Então, uma passando aí do eclipse, não quer demais lembrar, é um eclipse, de novo, eclipse lunar. Então, lembrando que todo eclipse lunar, a Terra fica ao meio, né, do Sol e da Lua. Então, tem esse fator de configuração, é o quarto eclipse em touro em 2 anos. A gente teve em 21, lá por novembro, depois 2022 entre abril e maio, depois outubro, novembro de novo, e agora passamos um período aí de eclipse no começo do ano por Áries, agora por Libra e agora esse último eclipse. Então, então aqui ilustrando de novo, eclipse lunar, quando a Terra está no meio do Sol e da Lua, né? A outra questão é que eclipse em touro agora só lá em 2031, né? Em touro, tá? Em touro. Então, para os taurinos aí também é um certo, uma intertemporada de eclipses que, em geral, a cada 9 anos volta, né? Numa sequência pelo menos de 2 ou 3 para cada signo, né? No intervalo aí ou semestral ou, né, de frequência. Então pode ter tido esses gatilhos. Então, eclipses traz à tona essas questões que envolvam revelação, dá um certo susto no começo, revela-se às vezes questões do financeiro, do material, em relacionamento, no meio familiar, né? Mas também ajuda ou impacta numa reconfiguração de rota, tá? Então, as pessoas têm um certo, desculpem, a variação do tempo tá punk, né? Nesses últimos tempos e a garganta tá fugindo. Então o eclipse, ele dá essa dinâmica às vezes de um revelar, de trazer à tona questões, né? Então não se assustar tanto, porque eclipses são fenômenos rotineiros, semestrais, como eu já disse, mas quando eles manifestam, né, um mês antes, a gente já sente o impacto revelador de questões que vêm à tona, né? E eclipse conjunto a Júpiter são fatores dessas situações diplomáticas, né, de temas do estrangeiro, de temas de leis que também podem ser remanejadas e que podem marcar uns tempos daqui para frente, né? Seja no coletivo, seja mundo afora, né? Boa noite, Tânia! Então tem tanto esse momento intenso nessas configurações desse período de eclipse lunar por touro, certo? Então a gente tem na semana do eclipse, no mapa do eclipse também, alguns outros aspectos que marcam a semana. Vou dar uma pincelada aqui rápido para vocês. A gente tem Mercúrio-Marte conjunção, já começando a semana, entre domingo e segunda. Mercúrio é um planeta associado às comunicações. Para mim foi um movimento de desapego e também de passagens. Acontece, Juliana, eclipses, né, na região de Touro, nesses últimos 2 anos, impacta num exercício do desafio da zona de conforto, né, de tirar da zona de conforto, um remanejar, um reposicionar, né? Então isso é um ponto também que marca essas épocas, né, essas situações recentes que tivemos. Acho que pode ter caracterizado muitos aí. No domingo a gente tem Mercúrio-Marte conjunção. Mercúrio é um planeta associado à comunicação. Marte é um planeta associado a impulsos, à ação, né? Então no fim de semana não estranhem se as comunicações estiverem afloradas, debates, né?
impulsos, ansiedade para falar, para digitar, né, para escrita. Né? Conjunção Mercúrio-Marte em Escorpião, às vezes acontece aquelas mensagens apagadas que desaparecem no Zap, né? A pessoa te mandou lá aquela mensagenzinha, depois sumiu e não quis manter a mensagem, alguma coisa ali, né? Ela se arrependeu de mandar, né? Às vezes Mercúrio-Marte tem um certo impulso nas mensagens, nas comunicações. Então não estranhe se algumas comunicações estiverem um pouco afloradas, num tempo de conjunção Mercúrio-Marte, até porque, como eu disse, é o planeta associado à comunicação e informação, e Marte associado a impulsos, atitudes, ações, né, que acabam sendo um pouco afloradas, um pouco marcantes aí, né, nessa questão. Já agora temos situações que parecem... Então, Ana Martins, na verdade, Mercúrio não precisa estar retrógrado para causar, tá? Uma conjunção Mercúrio-Marte já causa também, né? É o lado positivo e o lado desafiador de Mercúrio. Isso acontece em retrogradação e isso acontece quando ele tem aspectos positivos ou tensos, tá? Então, quando Mercúrio está conjunto a Marte, Mercúrio, além de fazer conjunção a Marte, aproveitando aí o gancho, ele faz oposição a Júpiter, né? Então, é um fim de semana, um começo de semana, que a gente pode perceber uns certos exageros na comunicação, gente querendo botar banca, falando demais, né? Gente que meio tome, Tássia, né? Tô me achando, tá se achando, né? Então, Mercúrio e Júpiter oposto aí. Júpiter é um planeta associado a conhecimento, Mercúrio é um planeta associado à informação, gente que pode querer botar banca, né? Não, porque eu acho, na minha opinião, eu já passei por isso, né? Eu sei do que eu tô falando. Mas bem que você sabe o que você está falando no seu trajetória, na sua vida. Na do outro é na do outro, né? Cada um vive o próprio cenário, a própria vida, né? Então, às vezes acontece um pouco esses exercícios de diplomacia diante de gente que quer falar demais ou opinar demais, né? Então, esse é um ponto. É por isso que a informação anda disparada também, Ana Martins, né? A gente não só vem com Mercúrio oposição a Júpiter, mas Marte também, né? Se o Marte está oposto a Júpiter, Mercúrio está conjunto ao Marte, e os dois estão em conjunção, os dois estão opostos a Júpiter, né? Então, fazer exercícios físicos é interessante para compensar a língua também, né, Juliana? Dá uma destravada no físico para esquecer a língua e não ocupar a mente com, né, oficina do diabo. Então, atenção com exageros, atenção com senso crítico desacerbado, né, um cuidado aí com o tom, às vezes, da comunicação, né? Conjunção Mercúrio-Marte, conjunção Mercúrio-Júpiter, né? Cuidado para não falar com alguém ou não querer entrar na frequência da comunicação de alguém como se alguém estivesse falando debaixo da cachoeira, né? Sabe quando alguém está falando debaixo da cachoeira, sabe? Assim, um pouco mais alto, ei, né? Então é meio Mercúrio oposição a Júpiter, né? Às vezes a pessoa dá uma soltada, uma maneirada no tom, maneira na voz, você não está debaixo da cachoeira para estar falando desse jeito, né? Já ouviram esse termo do falar debaixo da cachoeira? Então, é como se a pessoa estivesse falando lá, porque eu estou aqui, ei, né? Então, calma, baixa o tom, vamos tom, dialogar, diplomacia, não vamos botar banca, né? Então, a oposição Mercúrio-Júpiter é um exercício de compreender a fala, de moderar a fala, de não entrar em pilhas desnecessárias, não só pilhas desnecessárias no que fala, mas pilhas também no que se digita e escreve, né? Então, é um exercício de resiliência da comunicação e de diferenças de pensamentos, tá? Então, não entrar em ondinhas opinativas porque a pessoa acha ou porque quer meio diminuir a gente. Ah, você não sabe direito, eu sei porque eu já passei. Não,
Cada um sabe do seu cada um, né? Então, oposição Mercúrio-Júpiter recomenda esse exercício de diplomacia e também para a gente não perder a confiança com alguma coisa que às vezes não deu certo de primeira e a gente acha que não vai dar certo de novo. Não, só porque deu uma falhadinha no trabalho, alguma coisinha assim não deu certo, tenta de novo, refaz ali bonitinho. Ai, não sei, acho que eu não consigo. Não, tenta de novo, refaz, relê, né? Então, um pouco isso. Parece que a cada dia as pessoas estão falando sobre coisas que não. Isso acontece, Gleice. Né? Pessoas querendo dar pitacos, né? Opiniões sobre, né? Crises, né? Ainda mais política, religião. O que surgiu de gente conhecedora, né? Do Hamas, de Israel, do Paquistão, né? Do Talibã, né? Não, porque eles surgiram de não sei da onde, né? Galera, né? Né? E no astrologuês, então, nem se fala, né? A galera tem umas viagens, né? Porque o trânsito, né? Só podia ser por causa do Júpiter, blá 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 blá. Vamos devagar, ponderar, né? Cuidado com excessos, cuidado com fake news, com fofoca, né? O Mercúrio oposição a Júpiter, aquela o meio Nelson Rubens, né? Às vezes aumenta e inventa, né? Aumenta, mas não inventa, né? A oposição Mercúrio-Júpiter requer um cuidado com o aumenta e não inventa, né? Então vamos com calma também nas invencionices que algumas mensagens, que alguns diálogos, que algumas conversas, né, começam a dar. Isso ficou insuportável mesmo especialistas em alarme. Isso acontece, né? Então, vamos dar uma moderada. Às vezes a pessoa está informando e a outra amplia né, a dinâmica da informação, né? Aumenta, mas não inventa, né? Lembra do fofoqueiro lá? Então, tá, cuidado aí com as fofocas, com certos impulsos na forma de colocar opiniões ou lidar com a dos outros. Às vezes a pessoa está falando, deixa eu falar, ó, entra aqui, sai por aqui, né? Toca o barco, companheiro, segue a vida, né? Então vale atenção, de alguma maneira vale alguns questionamentos também, atenção para a gente não insistir em debates com esses apontadores de verdade, né? Então todos sabem, dominam todos os assuntos. É verdade, as pessoas sabem tudo, dominam os assuntos. A própria vida, a própria cauda de escorpião, ninguém domina, né? Então acontece. Então, é o tempo aí desses momentos de Mercúrio conjunção Marte, Mercúrio oposição Júpiter, que alguns impulsos de comunicação e de opiniões ficam propensos a serem mais favoráveis. E também é suscetível a certas rupturas, né? Certas relações, certas convivências que não tiverem dando boa comunicação já há um bom tempo, quando tem oposição, às vezes, ó, deixa embora, dá um tchau, né? Melhor não ficar jogando gasolina nas propagações de conversas das outras pessoas. Não dar corda para maluco, né? Não dar corda para bêbado pular, para maluco pular, né? Então esse é um ponto. Não dê corda para maluco pular, porque senão, né, a corda acaba roendo de algum jeito, né? Então vale essa atenção. A gente tem ao longo da semana também alguns aspectos mais para o fim da semana. Boa noite, Sandra. A gente tem no fim, lá para quinta, sexta-feira, também Sol oposto a Júpiter, né? O Sol oposto a Júpiter é mais outro aspecto que envolve Júpiter, que recomenda a ponderação com opiniões diferentes, com gente que sabe demais, né? Aquela ponderação com falsa impressão, né? Compreender assim o saber das outras pessoas com os apontadores de verdades. A oposição Sol-Júpiter, gente, assim como Mercúrio-Júpiter, o saber nunca é demais, né? Então, às vezes, quando o Sol está oposto a Júpiter, a gente pode ficar acomodado com certas sabedorias, né? Não, porque eu já sei que vai dar nisso, né? Não é bem assim, né? Só a oposição a Júpiter é interessante para a gente ponderar que a gente não sabe tudo também, né?
Então é um desafio para a gente não criar uma zona de conforto com o que a gente sabe. Não, eu sei que isso vai dar bobagem, tá. A gente fica num certo pessimismo por achar que é algo que a gente teve uma experiência, não deu certo, não rolou, e a gente acha que sabe que vai dar bobagem. Não, nem sempre é assim. A gente pode atualizar saber, a gente pode atualizar conhecimento, né? Então, oposição Sol-Júpiter é um pouco isso, um desafio às vezes com uma veia idealista que a gente pode ter diante de alguma coisa que antes a gente sabia mais, ou criar uma zona de conforto com coisas que a gente sabe, né? Eu não preciso mais aprender mais que isso, não, né? Então é um exercício, uma disposição para um saber. Boa noite, Tânia! Então, exercício para uma disposição de saber, para também não se deixar levar por quem quer botar banca de conhecimento também, ou, ou apontar verdades, né? Então, um reforço para aquelas oposições que tanto Mercúrio e Marte formam com Júpiter e o Sol ali, ó, né? Aproximando da oposição com Júpiter, Mercúrio e Marte conjuntos opostos a Júpiter e também o Sol oposto a Júpiter. Também vale para esses tempos de desafio com a questão de provas do Enem, com o vestibular, né? Vocês viram que está tendo um desafio com a locomoção dos jovens, né? Nas cidades, estão fazendo gente atravessar a cidade, né? Está tendo uns rebuliços, pode ter problemas aí com as questões de provas, com as questões, né, diplomáticas nessa tentativa de, por exemplo, impedir um certo freio de Israel na invasão do Hamas, as questões dos Estados Unidos, de meter o bedelho, as questões políticas, né? Então tem umas afrontas políticas que às vezes acontecem quando tem também oposição Sol-Júpiter, questões do financeiro, cuidado com excessos por causa de modismos também, vale uma atenção também nesse olhar, tá? E para concluir a semana do eclipse, mais uma oposiçãozinha, né? Uma oposição Vênus-Netuno, tá? A gente tem uma oposição Vênus-Netuno, mas eu não marquei um trígono Vênus-Urano também. Tem que ter um bom aspecto aí para dar uma aliviada, né? A oposição Vênus-Netuno, ela dá o indício de uma transformação no modo de expectativas nas relações, a gente perdeu um certo encanto, mudar as nossas impressões, cai a ficha de certas realidades em relacionamentos, né? Semaninha está movimentada, né, Juliana? Então, Vênus oposição Netuno, a gente tem que ter esse cuidado com o excesso de expectativas nas convivências, pode oscilar as expectativas diante das relações, aquilo que a gente esperava não era bem tanto assim diante de certos vínculos, de certas pessoas, ou a gente ter mais certeza daquela impressão, ou de uma impressão que a gente não tinha tão nítida assim, né? Então esse é um ponto que a oposição Vênus-Netuno às vezes caracteriza, às vezes a gente está muito dedicado emocionalmente a alguém, a uma convivência, e aí, né, dá aquela baixada de guarda. Mas também a gente percebe, lembra que quando Vênus entrou em Virgem, o que eu falei? É aquela posição astrológica que às vezes quem gosta e quem se dedica para a gente é a pessoa que faz na prática, não é aquela pessoa melosa, do mimimi, né, tal, da ilusão. É aquela que está ali constantemente mesmo na dureza, né, aquela que aponta verdades. Então Vênus oposição Netuno também caracteriza às vezes a sinalização daquelas pessoas que nos mostram a verdade. Não falei? Falei para você não se iludir, para você não, né? Oposição Vênus-Netuno às vezes dá umas clareadas na realidade, cai a ficha, cai o véu, né? Oposição Vênus-Netuno, cai o véu das situações, a gente percebe a realidade um pouco mais notável de algumas situações, embora com uma certa, às vezes, frustração ou não, um certo choque, um pouquinho aí, né? Então vale uma atenção para não criar falsas impressões também, com boatos, com dispersão na comunicação, tá? E outra, vou tomar uma água aqui. Vênus-Netuno, obrigado, Vivi. Então, oposição Vênus-Netuno também
recomenda uma condição para a gente dar uma notabilidade assim no cair a ficha, não dispersar à toa, com coisas irrelevantes, tá? Não dispersar à toa, não perder o foco do que é essencial também, tá? Então esse é um ponto necessário na maneira de conduzir questões, de conduzir assuntos, tá? Então, quando tem tudo que tem contato com Netuno é uma atualização da lente. Sabe a lente? Quando a gente limpa a lente, quando a gente limpa a lente do óculos também, né? Então, geralmente, quando tem aspecto Netuno, tem um desembaçar da lente que depois, quando ela fica nítida, a gente tem um certo uau, então era isso, né? Então, oposição Vênus-Netuno, aspecto com Netuno, às vezes dá um choque de realidade em função das percepções ou do cair a ficha de certas questões que marcam um período. Certo? Então, pessoal, esse é o céu da semana de 29 de outubro a 4 de novembro, chegando primeiros dias de novembro aí. Então, período do eclipse, um tempo aí de alerta para esse fim de semana, para esses próximos tempos, né? Você achou que era amor, Juliana? Olha, pode ser amor, pode ser um Vênus-Netuno, dá uma elucidada no romantismo, né? Mas na oposição, às vezes a gente precisa enxergar que nem tudo é romance. Às vezes a gente precisa mostrar, a pessoa mostra que gosta da gente fazendo coisas práticas, né? Mostrando o que é útil, mostrando certas realidades, né? Certas verdades, ou aquela que está ali constantemente fazendo bem, mas às vezes não dando tanto ibope, né? Trazendo o que a gente precisa, servindo de forma mais prática, né? Então esse é um ponto também que às vezes Vênus em aspecto com Netuno também marca um pouco essa questão, né? Então, oposição Vênus-Netuno é um choque da realidade, pelo menos no sentido de percepções, ou mudança da lente, um remanejamento da nitidez da lente. Tá? Bom, pessoal, céu da semana, para concluir aqui rapidamente, então a semana marcada principalmente com esse eclipse em Touro a 5 graus, certo? Um dia de cada vez, né, ô Sandra? Então, com calma e elegância. Obrigado, Juliana. Melhoras também, obrigado. Estamos melhorando. Tá? Então, o eclipse a 5 de Touro, olhem o mapinha aí de vocês, na área de Touro, nos 5 graus, que é o indício de desencadear questões, de transições. Lembrando que é o quarto eclipse em Touro em 2 anos, então às vezes algumas questões corridas no fim de 2021, abril de 22, novembro de 22, podem também serem complementadas nessa época de eclipse por Touro, certo? Então vale um olhar porque não é algo inédito nessa região, né? Então, às vezes, por ser um eclipse, por ser uma área que já foi tocada por eclipses de 1 ano e meio, 2 anos para cá, alguns assuntos eles podem reincidir no mapa de vocês, especialmente onde vocês têm Touro no mapa. Por isso, vale o olhar, porque o eclipse ele pode trazer à tona ou desencadear algumas questões até recentes que já passaram por transição ou que já vem passando por alguma transformação ou um redirecionamento. Até porque nós estamos num ano de Júpiter por Touro também. E a aproximação com Urano também em Touro. Então, por isso que essa região de Touro ela já talvez tenha apresentado alguma demanda de transição, se for no ascendente na imagem, na postura, se for na casa 2 no financeiro, se for na casa 3 na questão comercial, nos parentes, nos estudos, né? Nos papéis, documentos, se for casa 4 meio familiar, na vida doméstica, se for na casa 5 com filhos, na vida amorosa, parte material doméstica, se for na casa 6 saúde, ritmo, trabalho, se for na casa 7 relacionamentos, vida 2, se for na casa 8 questões de finanças a 2, terapias, às vezes temas de herança,
espiritualidade, né? Pesquisa, parte material em conjunto. For na casa 9, estudos, conhecimento, né? Viagens, parte jurídica, parte burocrática. Casa 10, trabalho, foco profissional, um remanejamento, algum reposicionar planejamento nessa área. Casa 11, grupos, finanças materiais, finanças no trabalho, finanças materiais não, finanças no trabalho, vínculo com as amizades. Né? E a casa 12, temas de terapias, temas de complexos, temas de parte física e saúde também, lado psicológico, questões que até podem despertar para uma vivência. Na casa 4, Mariotti, eu falei, é lado doméstico, lado familiar, né? Então, um pouco essa questão. Tânia, tivemos alta, Bitcoin subiu 14%, né? Eclipses também alternam uma variação grande nos mercados, nos bitcoins, tanto assim para uma volúpia, para um alto, né, como para uma queda, né? Como Júpiter estava aí conjunto, deu uma expandida, né? Então, deu uma variação especial, certo? Então, olhar aí nessas áreas das casas que eu falei para vocês, onde aí bateu o eclipse na casa, nos 5 graus de touro, certo? Cuidado aí com a conjunção Mercúrio-Marte para não causar certos alardes, impulsos na comunicação. Não entrem em pilhas desnecessárias, seja em conversas, seja em papos, ou seja nos WhatsApps da vida, né, nas mensagenzinhas, não entrar em pilhas à toa, não estressar por mensagens assim, né, pouco relevantes ou de gente que queira botar banca ou se achar dono da verdade, certo? E toquemos na calma e elegância, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez a todos, obrigado para quem nos assiste, desejo aí um eclipse, um tempo semanal com calma, elegância e leveza para todos vocês. Obrigado aí a quem nos assiste, quem nos assistiu. Obrigado, Ana Martins. Obrigado, Ju. Obrigado, pessoal que assiste, quem assistirá. Não entre em pilhas, Vivi. Não entre em pilhas. Valeu, Tânia. Pessoal, ótima semana a todos. Um abraço.